Bom dia, irmãos. Antes de passarmos então à palavra, eu gostava de orar convosco e vamos pedir a orientação ao nosso Deus para este culto. Senhor nosso bendito e amado Pai, na nossa força não somos capazes de fazer absolutamente nada, Senhor. Só nos esforçamos simplesmente, Pai. Nos cansamos e a fadiga toma conta de nós, Senhor. Mas quando nossa força vem de Ti, Senhor, tudo é diferente. E nós te queremos pedir neste momento, Senhor, que sejas Tu a conduzir todas as coisas segundo a Tua vontade, Senhor. E que sejas Tu, Senhor, a falar, Pai. E mais uma vez nós te agradecemos pelo facto de estarmos juntos com o mesmo propósito de ouvir a Tua palavra, Senhor. Te damos graças no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu queria falar convosco este pensamento tem a ver muito com a questão de nos prepararmos. Eu creio que, e gostaria, e acho que é a vontade de todos nós, aqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo, que todos aqui já estejam preparados para ter um encontro com o Senhor. Ou seja, falando curto e grosso, que já estejam preparados para morrer. Estão preparados para ter um encontro com o Senhor? Estão preparados para saírem daqui e forem atropelados e morrerem? Têm a certeza absoluta para onde é que vão? Eu sinceramente acho que é a maior felicidade de qualquer crente é ouvir alguém dizer: eu estou preparado e sei que se morrer eu vou ter um encontro com o Senhor, eu vou estar com Deus. O apóstolo Paulo dizia que o partir era muito melhor. Então é isso. O partir é muito melhor, irmãos. Não há dúvidas nenhumas. Ninguém pode ter essa dúvida. Se alguém tem essa dúvida, então que possa mais uma vez perceber o amor do nosso Deus. Um amor que não consegue ser explicado por palavras. É um amor que tem que ser sentido. Sabem, eu quando me converti, e eu dou graças a Deus porque houve crentes que lutaram pela minha alma, e ainda esta semana eu falava com a Ana Teresa e o Carlos, o Arthur, que é irmão da Ana Teresa, que é um crente, um homem de Deus a sério. Ele é historiador, ele é professor de História. E então, ele quando pregava, eu na altura que me converti, eu conseguia entrar na mensagem, porque ele, sendo professor de História, conseguia nos situar na passagem, a questão geográfica, a história do povo e tudo mais. E era algo importante que eu ouvia. Mas mais do que isso, era um homem que se preocupava com as almas. E foi uma das pessoas que me acompanhou também. E alguém dizia que crer no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, ter esta certeza absoluta, é como alguém que estivesse a saborear uma fruta. Eu não consigo passar esse sabor para outra pessoa, a não ser que ela prove também. E eu quero que esta manhã todos aqui tenham essa certeza absoluta. Mas não é este preparar para a morte que eu vos quero falar. Mas não posso deixar de tocar neste assunto, que é crer no Senhor Jesus Cristo. Crer de que Ele levou os nossos pecados, para que nós pudéssemos agora ter a certeza absoluta e carregar connosco a sua santidade. Porque quando Deus olha para mim, Ele não olha para um Nando, cheio de defeitos, todo escangalhado. Ele não olha para mim assim. Ele olha e vê Cristo em mim. Porquê? Porque, como nós vimos na ceia, eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu único Salvador. Porquê? Porque a palavra de Deus o diz. Porque esta é a palavra de Deus, irmãos. Mas esta palavra de Deus tem muito mais. Quando ela nos quer preparar para a morte, para nos encontrarmos com o Senhor, ela também prepara-nos para viver. Ela prepara-nos para esta vida. E aí é que é carga de trabalho. Preparar-nos para viver. Há muitos, e deixem-me dizer-vos isso, irmãos, há muitos crentes que estão preparados para morrer, mas não se querem preparar para viver. Não se querem preparar para viver. Vivem vidas, quando olhamos para alguém e não há alegria, não há felicidade, não há paz. Irmãos, nós precisamos de nos preparar para viver. Sabem que não há maior
como é que eu ia dizer? Não há maior desafio do que nós, de facto, nos prepararmos para esta vida, segundo a vontade de Deus. Preparar-nos para esta vida é uma responsabilidade muito grande, irmãos, mas traz um gozo que mais ninguém consegue sentir. Sabem? Houve um homem, eu já disse isto uma vez aqui a uma quarta-feira, se não me engano. Houve um homem, isto é verídico, um crente americano, ele, numa assentada só, perdeu a mulher e as 2 filhas num acidente de carro. E ele frequentava uma igreja local e ele pregava, tinha essa responsabilidade também, esse ministério. E ele, nessa semana, ele foi pregar. E há uma irmã que no fim foi ter com ele e disse assim: eu não percebo, irmão, você esta semana perdeu a sua mulher e as 2 filhas. Você não está preparado, lá está o estar preparado, não está preparado para agora ir ao púlpito, mas quero lhe dizer que foi uma bênção. Como é que o irmão conseguiu? E ele disse: ouça, esta vida é o único momento que eu tenho de poder servir ao meu Deus no sofrimento. Porque toda a eternidade eu vou servir e adorar a Deus na perfeição. Não vai haver dor, não vai haver sofrimento. Então eu vou ter uma eternidade para servir e adorar a Deus nesta posição de perfeição. Então este espaço de tempo que passa, que a palavra de Deus diz que é uma nuvem que passa, é um fumo que passa, é um privilégio para mim servir e adorar a Deus no sofrimento. Quero-vos dizer, se fizéssemos esta pergunta, irmãos, vocês querem se preparar para viver segundo a vontade de Deus? Eu acredito que nenhum de vocês diga, não, não quero. Claro que todos nós queremos, mas quero-vos dizer que a palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 50, no livro de Isaías 55:8, não precisam de ir, eu vou ler. A palavra de Deus diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Assim diz o Senhor. Então, vejam, se eu quero então preparar-me para andar segundo a vontade de Deus, eu tenho que perceber que os pensamentos de Deus não são os meus. Logo à partida. Mas, a palavra de Deus diz que Deus vê como o homem não vê. Porque no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7, diz: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então eu tenho que estar preparado já de que os meus olhos não veem como vê o Senhor. E mais, eu tenho que estar preparado para que os meus projetos e os meus sonhos saiam frustrados. Sabem porquê? Porque a palavra de Deus diz, Jó 42, no livro de Jó 42:2, diz assim: bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, os pensamentos do Senhor e a vontade de Deus não pode ser impedida. Mas os meus podem. Os meus objetivos e os meus sonhos podem ser impedidos. Estarei eu disposto a abrir mão dos meus sonhos, dos meus objetivos, daquilo que eu idealizo para a minha vida? Estou disposto a abrir mão disso? Estou disposto para que a vontade de Deus na minha vida, sim, essa não há nada que possa impedir. Ainda há pouco tempo falava com os meus filhos acerca disso. O propósito de Deus na nossa vida é tão bom, que não há ninguém que possa impedir isso. Venha quem vier. Então isto é o pacote que o Senhor quer nos oferecer. Olha, Nando, os meus pensamentos não são iguais aos teus. Queres andar comigo? Aquilo que eu vejo não é da mesma maneira que tu vês. Queres mesmo assim andar comigo? Mas põe uma coisa na tua cabeça. Os teus propósitos de vida podem estar errados, mas os meus não. E não há ninguém que os impeça de serem concretizados. Mas o Senhor dá-nos esta escolha. É uma escolha, irmãos. Como tudo na vida, nós escolhemos. Eu escolho crer no Senhor Jesus Cristo como meu único Salvador. Escolho, é uma escolha. O Senhor dá-nos o livre-arbítrio de escolher. Então, se eu já escolhi isso, o Senhor diz mais: queres ficar por aqui só e seguires a tua vida? Também é uma escolha. Ou então, eu tenho muito mais para ti.
Quer escolher? Então está nas nossas mãos. De uma maneira prática, irmãos, vamos ver alguém que, de facto, escolheu a melhor parte. Que escolheu aquilo que o Senhor que lhe queria oferecer. Mas que passou na pele. Estaremos nós dispostos a passar na pele isso? É uma escolha nossa. Vamos abrir, então aqui peço para nós podermos abrir a Palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 39, e vamos a este grande jovem, José, a vida de José. Ele escolheu, Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 39. José escolheu fazer a vontade de Deus. José pôs de lado e abdicou dos seus sonhos, abdicou de tudo aquilo que ele imaginava que alguma vez a vida dele poderia acontecer, ser. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Em qualquer circunstância em que ele se encontrava, José optou por fazer a vontade de Deus. A primeira grande batalha de José que ele teve que enfrentar foi uma batalha exterior. Depois nós vamos ver a batalha interior que ele também teve. Esta batalha exterior teve a ver com o quê? Primeira coisa, ele foi rejeitado pela família. Se nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus e andar com Deus, sabem, há muitos irmãos que querem que Deus ande com eles, mas não querem andar com Deus. Há uma grande diferença. Sabem que aquele jovem rico que o Senhor Jesus Cristo foi ter com o Senhor Jesus Cristo, o que é que ele queria? Que o Senhor Jesus Cristo andasse com ele. Porque ele não abriu mão daquilo que ele tinha. E às vezes é assim. Nós queremos a aprovação de Deus na nossa vida, mas não abdicamos de nada em prol para com Deus. Andar com Deus é isto. É abdicarmos daquilo que são os nossos sonhos, daquilo que é a nossa visão, daquilo que são os nossos pensamentos, em prol da vontade de Deus. E José fez isso. Estás disposto a servir a Deus, então prepara-te para ser rejeitado. Vais ser rejeitado. Ou pela família, ou pelos amigos. E acontece isto muito aos jovens, que quando se convertem na escola e que querem falar, muitas das vezes são postos de lado. Até acham-nos pirosos, ou sei lá quais são os nomes que usam agora, e dizem que tu és do século passado, ou és um indivíduo retardado. Estás a crer numa coisa que é uma utopia, isso não existe, Deus não existe. E muitas das vezes são postos de lado. Mas estás preparado para fazer a vontade de Deus? Então abraça este desafio. E José foi rejeitado pela família. Segundo, José, ele foi vendido. Como nós sabemos, os irmãos pegaram nele, venderam-no e, por sua vez, ele tornou-se escravo. Tornou-se escravo e foi para a casa do indivíduo onde, na condição de escravo, ele teria que servir para o resto da vida dele. Nunca nenhum de nós esteve numa situação destas. De escravo, fisicamente falando. Nunca, porque, outrora, nós já fomos escravos do pecado. Mas fomos livres pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, fisicamente, não somos escravos de ninguém. Recebemos o nosso salário, temos a nossa família, temos a liberdade que mais ninguém tem. Graças a Deus por isso. Mas José não, estava condenado. Ele podia viver uma vida amargurada. Ele podia viver uma vida de coitadinho. Mas lá está, a decisão estava nas mãos dele. O que é que ele poderia fazer? Naquela condição, eu vou dar o meu melhor. Sou escravo, mas eu, como escravo, vou dar o meu melhor. Porque eu não vou estar a servir a este homem, eu vou estar a servir ao meu Deus. Essa foi a preocupação de José e deve ser a nossa. A decisão está nas nossas mãos, irmãos, perante as circunstâncias em que nós nos encontremos. Escravos, presos, com poder, sem poder, na lama, sem ser na lama. A decisão é nossa. Vou-me entregar ao desespero. Sabem que há 15 dias, a minha Raquel, ela não está aqui. Está lá em cima, ainda bem. Posso falar mal dela. A minha Raquel estava na estação do fogueteiro para apanhar o comboio para vir para casa. E estava sentada num banco e estava um jovem com 30 e picos anos, porque era um jovem com 30 e picos anos na linha do comboio, ali a andar, e à frente dela mandou-se para a frente do comboio, matou-se. E ela assistiu a esta situação. E claro que não é uma situação fácil.
Para alguém que tem 18 anos, qualquer pessoa, mas para alguém que tem 18 anos, assistir a uma coisa destas. E claro que ela houve uns dias que ela não ficou bem, ela acordava à noite com pesadelos e então, um dia destes, pai, depois de poucos dias depois de ter acontecido isso, nós viemos aqui às instalações da igreja para levar o cãozinho de azul a passear. E tivemos uma grande conversa e eu disse, olha Raquel, está nas tuas mãos decidires o que é que tu vais fazer com isto. Deus permitiu que assim acontecesse. Eu não sei qual é o propósito, mas está nas tuas mãos. Ou tu te embrulhas neste problema e ele vai ser um problema grave, vai ser um trauma para o resto da tua vida, ou então tu tens que arrumar numa gaveta e dizer, olha Senhor, eu não sei o porquê, mas está ali. E certamente um dia me irás usar como tu assim entenderes. Mas está nas tuas mãos, Raquel. Eu não vou poder fazer nada. Mas o pai e a mãe oramos por ti, a família ora por ti. Mas tens que ser tu. Tinha que ser José a tomar uma atitude. O que é que ele ia fazer sendo escravo? E nós oramos, claro, e graças a Deus que ela está a conseguir ultrapassar essa situação. Espero que ela tenha na gaveta dela essa situação, esse episódio da vida. O Senhor permitiu que acontecesse. Podemos estar a dizer, epá, que caos, que trauma. Eu não diria isso, irmãos. O Senhor permitiu. Eu olho para vocês e certamente muitas lutas, muitas batalhas já se passaram na vossa vida e o Senhor permitiu que acontecesse. E acredito que muitas delas, vocês nem vos passa pela cabeça, mas o quanto de bênção têm sido para outros que assistiram, que viram. Outra situação muito importante, a submissão e a obediência de José. Algo impressionante, irmãos. José podia, naquele fosso em que ele estava, naquela situação em que ele estava, entrar em desespero e blasfemar contra Deus. Porque ele não fez nada. Quantos de nós, o que é que eu fiz? O que é que eu mereci, Senhor, para agora padecer disto? Não é, a tendência é logo essa. É nós pensarmos, o que é que eu fiz, Senhor? Eu que tenho feito tudo certinho. Esqueçam, irmãos, nós não merecemos nada. Nada. Não temos o direito de exigir a Deus nada, absolutamente nada. Sabem porquê? Porque aquilo que nós adquirimos hoje não é mérito nosso. O Senhor Jesus Cristo morreu por cada um de nós voluntariamente. E a palavra de Deus diz, estando nós de costas viradas para Deus, sendo inimigos. O Senhor escolheu entregar-se por cada um de nós. Então nós temos muito mais. Então aquilo que nos espera é muito melhor. Por mérito nosso? Não, não é mérito nosso. Nós já temos tanta coisa, irmãos. Não devemos de exigir nada ao Senhor, mas simplesmente pedir-lhe a Ele que nos capacite a fazer a vontade dEle. Nesta trilha, quando nós cantávamos um cântico agora a seguir que diz, lutas vêm, coisas ainda... lutas sem cessar. Como é que é? Eu escrevi aqui, mas não percebo o que é que eu escrevi, senhores. Lutas sem cessar, ainda vou atravessar, descansando no poder de Deus. E é isso. Muitas mais lutas vêm sem cessar. Mas cabe-me a mim, vou descansar no poder de Deus? Ou vou descansar, ou vou querer resolver eu essas mesmas lutas que vêm a seguir? José optou por entregar nas mãos de Deus. José optou por dar o seu melhor naquele trabalho de escravo. Ele fez o melhor. Ele não olhou para as circunstâncias, ele não fez nada que pudesse, de alguma maneira, denegrir a imagem de Deus e o testemunho que ele estaria ali a dar. E isso teve um efeito tremendo, irmãos. Sabem porquê? Porque os outros veem. E este homem, que era o seu dono, ele via nas coisas que José fazia, ele via Deus nisso. Sabem porquê? Porque ele no versículo 3 diz assim, mas vamos ler então a passagem
Diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. O Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Este homem via que Deus estava com ele. Irmãos, nas nossas atitudes, no nosso trabalho, os outros veem que Deus está em nós? Na nossa casa, a nossa família vê que Deus está em nós, nas nossas atitudes, na maneira como nós agimos, da maneira como nós pensamos? E este homem via o Senhor através daquilo que José fazia. E José achou graça aos seus olhos e serviu-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E toda a casa daquele homem, tudo aquilo, prosperava. As coisas prosperavam. Havia fruto. Ele era abençoado através de José. Irmãos, dentro do nosso núcleo, onde nós estamos, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia, nós vemos fruto nisso? Há algo que está a prosperar nisso? É que se somos só mais um número, que cada um de nós possa refletir e examinar-nos a nós próprios. É importante isso. Todas estas batalhas eram exteriores a José. Eram circunstâncias que o aconteciam. Nós mais à frente, e eu vou pular, nós mais à frente vamos ter uma batalha que é uma batalha interior. E essa batalha é aquela batalha que ou nós estamos firmes no Senhor, ou então vamos a perder. Não há hipótese. Sabem porquê? Porque o Senhor diz para nós fugirmos. Porque o Senhor já nos conhece. Então esta batalha a seguir, que vem a seguir, logo a seguir, é a batalha em que José é tentado de dentro para fora. Todas as outras era porque ele poderia blasfemar, ele poderia entrar em desespero, ele poderia ficar traumatizado com toda a situação em que ele estava a viver. Agora não. Tudo prosperava nas suas mãos. Qual é a primeira grande batalha? O poder e o dinheiro. Tudo aquilo que lhe foi dado nas mãos. A única coisa que lhe foi vedada foi a mulher do eunuco. Foi a única coisa que lhe foi vedada. Tudo o resto ele tinha na mão. Imaginem, para um escravo, imaginemos nós, alguém que estava condenado, de repente ter tudo nas mãos. E a única coisa que lhe foi vedada foi a esposa daquele indivíduo, do seu senhor. Eu imagino que aquele homem deveria ter muitos escravos. Imaginemos qualquer um de nós. José, quando chegou lá, já havia outros escravos. Mas de repente José está naquela posição. Deveria ser o chefe dos escravos. Digo eu. Agora imaginem, não é? Qualquer um de nós, calma aí, quando eu cheguei tu gozaste comigo, espera aí, agora eu sou um escravo superior a ti. Eu já tenho aqui umas patentes. Então isso poderia subir à cabeça de José. Mas não, sabem porquê? Porque o José não tinha o coração dele nas coisas. José não pôs o coração dele nas coisas, naquilo que estava nas mãos dele. E mais, a preocupação de José era não pecar contra o seu Deus. Vamos continuar a ler e a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso e parecer, e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Vamos ainda ficar aqui. Agora aqui surge uma batalha enorme. É a batalha de José ter tudo na sua mão, todas aquelas coisas. O seu senhor provavelmente passava muito tempo fora. Circunstâncias ideais para José cair. E ainda por cima, aquela mulher que o estava a assediar. Não foi uma vez, nem duas. Durante vários dias, ela fez várias tentativas. Eu não sei durante estes dias como José passou, mas eu acredito que muitos desses dias foi de joelhos dobrados. Porque ninguém tem uma atitude. E nós homens, principalmente nós homens, e o inimigo não é... Ele é astuto.
E ele sabia desta situação. Nós, homens, se formos atacados nessa área, nós temos que fugir. E temos que orar ao Senhor. Não pensemos em enfrentar. Não há aqui super-heróis. Ninguém pensa em enfrentar na área sexual, dizer assim, não, eu vou enfrentar. Não enfrenta coisa nenhuma. Foge, porque Deus diz para fugir. E tem que ser assim. Nós somos engodados. Se nós, pela nossa própria concupiscência, o engodo é algo que o inimigo põe à nossa frente, que é algo que a gente gosta, mas pouquinho, o engodo é uma coisa pouca. Mas dentro do engodo tem veneno. E é esse veneno que mata. E é o pecado. Quando nós somos engodados pela nossa própria concupiscência, então gera o pecado na nossa vida. Sabem que o poder estava nas mãos de David. E ele um dia foi ao terraço descansar. Os seus soldados estavam a largar sangue no campo de batalha. Mas David resolveu ficar, na altura em que os reis iam à frente de combate, David resolveu ficar em casa. Sabem porquê? Porque o poder subiu à mente de David. E David foi ao terraço. E ele pensou que tinha direito sobre a mulher de um soldado seu, de um valente seu. O engodo. E ele mordeu o isco. E houve morte. Houve morte. Pecado tomou conta de David. E é esse o perigo que pode acontecer, irmãos, na nossa vida. Porque não somos melhores. David tinha o coração segundo o coração de Deus. E pode-nos acontecer isso. A palavra de Deus diz que devemos vigiar e orar. E José era isso que fazia. José vigiava e orava. E eu acredito que durante esses dias, José pôs-se de joelhos. Sabem qual é a nossa tendência, muitas das vezes? Quando nós não nos pomos de joelhos e não procuramos a presença de Deus, força, ânimo e, acima de tudo, a capacidade de fugir. Sabem o que é que nós dizemos? A carne é fraca. O que é que eu poderia fazer? Eu não sou Deus. É essa a desculpa que muitas das vezes nós damos. E não pode ser assim. Sabem, o Senhor pagou um preço muito alto. Foi um preço muito alto. Ele derramou o seu sangue por cada um de nós. Nós não podemos baixar a guarda. Não podemos fazer isso. Sabem, este homem, ele resistiu, ele fugiu, mas ele disse uma coisa. Ele continua e diz assim: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanho mal e pecaria contra o meu Deus, contra Deus? Sabem, uma das coisas que nós perdemos rapidamente quando nós caímos nesse erro é a nossa identidade. E nós perdemos a visão de Deus. José nunca, em momento algum, ele perdeu a identidade dele. Ele tinha plena noção que era filho de Deus e que havia um propósito. E esse propósito era a obediência. Ele não conseguia ver mais além. Mas sabem que até nisso Deus estava a prepará-lo para uma grande coisa que lhe iria dar. Ele ia ser governador do Egito. Ele teria que passar por estas coisas pequeninas, que na altura elas não eram pequeninas. Eu acredito que muitos de vocês estarão a passar por momentos difíceis, mas acreditem que mais à frente o Senhor está-vos a preparar. O Senhor preparou David para enfrentar Golias. O Senhor preparou quando ele lutou contra um urso, contra um leão. Eu há dias vi um vídeo de alguém com uma funda na mão a exemplificar. Aquilo faz um estrago que é qualquer coisa. Uma pedrada de uma funda na cabeça do indivíduo, acho que abre ao meio. E David preparava-se todos os dias. Ele preparava-se. Sabem qual é a nossa funda? Sabem qual é a nossa arma? A nossa arma, esta é a espada. Esta é a nossa arma. Temos treinado todos os dias. Eu acredito que David, para acertar na cabeça de Golias, ele teve que treinar todos os dias. Temos nós treinado todos os dias? Aos jovens que namoram, tomem atenção. Estabeleçam limites no vosso relacionamento.
Estabeleçam limites. Estabeleçam objetivos que vos levem para mais perto de Deus. Fujam do pecado sexual. Se vocês se entregarem no namoro um ao outro, vocês, mais tarde, os frutos vão ser amargos. Vão ser muito amargos. Porquê? Porque Deus diz para não o fazer. E quando Deus diz para não fazer, porque Ele sabe, Ele conhece-nos. Façam isso. Preservem-se. Estabeleçam limites. Estejam ao pé de homens e mulheres de Deus que vos levem para mais perto de Deus. Mais do que isso, tentem criar bons hábitos. De volta da palavra de Deus, estudem. Aos homens que já somos casados, cuidado com o telemóvel. Cuidado com o telemóvel. Porque o telemóvel leva-nos a pecar. Há imagens que aparecem e lá está os nossos olhos. É um caminho aberto para que nós possamos gravar na nossa mente coisas que contaminam o nosso coração. Então temos de ter cuidado com isso. Não somos melhores que os nossos jovens, não somos. Somos feitos da mesma massa. E José era feito da mesma massa do que qualquer jovem naquela altura. Mas havia uma diferença. Ele era submisso à vontade de Deus. Porque ele sabia que aquilo que o Senhor iria conduzir, iria prepará-lo para algo muito maior. Ele não sabia o que era, mas ele tinha essa certeza. Porque ele optou por não pecar contra Deus. Que esse seja o nosso sentimento, irmãos. Não pecar contra o nosso próprio Deus. Não agirmos de maneira a pensarmos de que isto é uma consequência desta vida, pecado. Mais tarde ou mais cedo, isto vai acontecer, por isso a minha vida vai ser. E então vamos ter uma vida assim. Sem gosto, sem propósito, sem um objetivo. Vamos querer que Deus ande connosco de vez em quando. Que frustração, irmãos. Tão bom é nós conseguirmos sentir gozo no sofrimento. Tão bom é quando nós conseguimos sentir gozo em sair da nossa área de conforto e servir os outros. Quão bom é nós sentirmos gozo quando as coisas não estão bem. E nós pensarmos assim, não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. Então eu sei que Deus vai fazer o seu melhor. Se eu tenho um problema de saúde, eu faço a minha parte e Deus vai fazer a parte dele. Eu vou descansar em Deus. Isso traz-nos gozo, traz-nos paz. Uma paz que muitas das vezes nos leva a dar um testemunho tremendo aos outros e a ser de ajuda e de bênção para os outros. Porque esse é o propósito que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. José foi uma bênção aos seus irmãos, à sua família, àquela nação. Porquê? Porque ele soube esperar. E nas pequeninas coisas ele obedeceu a Deus. Para depois, nas grandes, ele ser usado por Deus de uma maneira estrondosa, como foi. Com a sabedoria que teve, com a sabedoria que o Senhor lhe deu. Que esse seja o nosso propósito, irmãos. Perceber de que, mais do que, e claro que isso é o principal, nós nos prepararmos para o encontro com o Senhor, só aí estaremos preparados também para podermos trilhar esta vida com o nosso Deus, que possamos propor na nossa vida. Não, eu quero me preparar para viver também. Não só em ter um encontro com o Senhor, mas quero que o Senhor me capacite diariamente para eu poder viver uma vida plena. O apóstolo Paulo dizia a Timóteo, para que ele tivesse uma vida sóbria. Para quê? Para que ele se salvasse. Se salvasse do quê? Se ele já era salvo. Das tribulações e dos problemas que muitas das vezes nos acontecem por atitudes más, por decisões más na nossa vida, por não procurarmos o conselho, por não procurarmos a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nos dê a capacidade de poder olhar para Ele e perceber que o nosso Deus é autossuficiente. Ele dá-nos aquilo que é necessário, na altura certa e no momento certo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E era este pensamento que eu queria partilhar com os irmãos, que o Senhor nos ajude a poder olhar para Ele de uma maneira diferente. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Há pouco cantámos um hino que diz: quero subir. Nós só podemos subir quando descemos. José desceu,
se humilhou, mas subiu na força do Senhor. E por isso ele chegou à posição que chegou, porque ele desceu. Acima dele só estava Faraó, mas ele teve de descer da sua força, do seu pedestal, de tudo mais, e humilhar-se perante o Senhor. Que saibamos fazer a mesma coisa, subir na força do Senhor. Só assim subiremos verdadeiramente.